Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes e para começar essa aula aqui eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, estou de pé, vestindo uma blusa marrom, calça jeans, tenho a pele branca, cabelo raspado e uso óculos. Atrás de mim aqui o nosso cenário maravilhoso da Multirio, com vários objetos que imitam aí uma sala de aula. Galera, quem vai contar o tema da aula de hoje não sou eu, mas o Cauã, que está presente no material Reduca de vocês. Conta aí, Cauã, qual é o tema da aula de hoje? Contando o tempo. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula aqui sobre contagem do tempo. Mas calma aí, galera. Antes de começar essa aula aqui, eu recebi uma mensagem da minha mãe. Dá uma olhada aqui. E eu só vou ler, porque está me atrapalhando, né? A direção já está até fazendo cara feia para mim. Eu só vou ler essa mensagem aqui porque, por acaso, tem a ver com o tema da aula. Olha o que a minha mãe escreveu. Felipe, desculpa te atrapalhar. A impressora está demorando para ligar. Ela fica piscando, piscando, e seu pai quer saber quanto tempo leva para a impressora ligar, afinal de contas. E eu não sei usar o cronômetro do celular. Me ajuda. Bom, temos que ajudar minha mãe aí, né? Antes de começar a ajudar minha mãe, vou dar uma explicação para vocês. Contando o tempo. A gente, desde muito tempo, a gente usa diversos instrumentos para fazer a contagem do tempo. Esse registro, essa contagem do tempo. No caso, minha mãe até tem um cronômetro em casa, que é um recurso bastante moderno, mas ela não sabe usar. Aí fica a pergunta para você, quando a gente não tem um relógio, que é uma coisa mais moderna, um cronômetro, como é que a gente pode fazer para contar o tempo? Aliás, como é que as pessoas há muitos e muitos anos atrás, há muito tempo atrás, lá na antiguidade, faziam para contar o tempo se não existiam esses recursos que nós temos hoje? Você já parou para se perguntar como é que se media o tempo? Nunca teve essa curiosidade? Quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha bastante curiosidade para saber como é que se fazia para contar o tempo. Eu vou mostrar para vocês algumas informações que a gente vai descobrir juntos como é que os antigos faziam para contar o tempo que eles viviam e por que eles tinham que contar esse tempo. Vamos lá? A medição do tempo. Então, galera, na antiguidade, o tempo era medido através dos ciclos naturais. Atualmente, o tempo é medido através de instrumentos de alta precisão. Então, pessoal, como vocês puderam ver, na antiguidade se usavam basicamente os ciclos naturais e hoje nós temos aí instrumentos mais modernos. Mas, não sei se vocês repararam, aqui no nosso cenário, a gente tem esse objeto aqui. Você sabe qual é o nome desse objeto? Você já viu em algum lugar, numa estante, de repente, né, na casa de algum parente seu? Ou numa loja? Isso aqui é a ampulheta. E isso aqui é um instrumento de medição do tempo, acreditem. Mas, professor, como é que vai medir o tempo com isso? Simples. Você vai virar, então, a gente vai medir o tempo de acordo com a quantidade de areia que vai caindo. Eu não sei quanto tempo leva para essa ampulheta completar esse período aqui. Mas quanto maior a ampulheta, mais tempo ela vai medir, uma quantidade de tempo maior. Então tem ampulhetas pequenininhas que vão medir 30 segundos, 1 minuto. Essa aqui acredito que seja aí, não sei, 5 minutos talvez. O que vocês acham? Então vai a areia caindo e assim é uma forma também de medir o tempo. Esse é um instrumento antigo, inclusive, bastante antigo. A ampulheta. Que a gente vê também no computador, quando está carregando, fazendo aquele loading. Então, a ampulheta. Joia? Então, galera, como eu falei para vocês, há muito tempo atrás, antes mesmo de inventarem a ampulheta e outros instrumentos de medição do tempo, as pessoas, os seres humanos, se orientavam pelos ciclos naturais. Aí você vai me perguntar, professor, o que é ciclo natural? Que ciclos são esses? Primeira coisa, ciclo é tudo aquilo que são movimentos, são situações que elas vão se repetir de períodos em períodos. E na natureza a gente tem vários ciclos, que são ciclos naturais. Quer ver um exemplo? De manhã, você acorda todo dia, o que acontece? Primeira coisa que você vê, o sol nascendo, não é mesmo? Então o sol nasce, ele vai percorrer o céu e vai se pôr. Esse é um exemplo de ciclo natural. Com a lua, a mesma coisa. A lua nasce em determinado horário, ela vai passar pelo céu e vai se pôr também. Outro ciclo natural. Boa parte dos nossos calendários, né, das medições de tempo que a gente tem hoje, se baseiam seja no movimento do Sol ou no movimento da Lua. E a gente também, naquele período, lá na Antiguidade, se observavam outros ciclos, como, por exemplo, a migração de determinada espécie de pássaro que só aparecia numa época do ano. Então, eles observavam a posição que o Sol estava nascendo e aqueles pássaros passando. Então, eles falavam, olha, aqui voltamos
a um período, né? O período se repetiu, então é um ciclo que se fecha. Aí você vai me perguntar, mas professor, por que se media o tempo na antiguidade? Qual era a preocupação deles? Uma questão interessante, os povos antigos eram nômades, eles não ficavam num lugar só, eles tinham que migrar de lugar em lugar para achar alimento, água e abrigo também. Então, às vezes, eles estavam num lugar que o rio enchia, né, que tinha mais água no rio. Só que os rios, né, eles têm um período de cheia e um período de baixa, né? Muitos rios até secam às vezes, tem estiagem mesmo. Então, para eles terem uma noção de quanto tempo aquele rio demoraria a encher de novo, então eles passaram a observar esses ciclos naturais, essa contagem de tempo. Então era importante essa contagem, por quê? Às vezes não era interessante ficar muito tempo esperando o rio encher de novo. Então eles iam para outro lugar, contavam aquele determinado tempo, depois voltavam e o rio estava cheio de novo. Depois o ser humano passou a dominar a agricultura, a criação de animais, e mais uma vez contar o tempo era importante. Por quê? Para saber o período da colheita. Se eu plantei esse grão aqui, em quanto tempo esse grão vai dar alguma coisa que eu possa colher. Então também se contavam o tempo. Beleza? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aí algumas unidades de tempo que foram sendo estabelecidas aí no decorrer do processo histórico. Vamos lá? Então, pessoal, a gente tem as menores unidades de tempo, né? Existem unidades menores do que essa, mas essas são aquelas menores unidades que a gente usa aí no nosso dia a dia. Então, a gente tem o segundo que ele é usado para medir pequenos intervalos de tempo, como uma corrida curta, né? Quem viu as Olimpíadas, aquelas corridinhas curtas de 100 metros, 200 metros, o tempo é medido em segundos. E um conjunto de 60 segundos vai formar 1 minuto. Então, quando você junta 60 segundos, você forma 1 minuto. E aí o minuto, que é outra unidade que a gente usa muito. É uma unidade de tempo que a gente usa para períodos de tempo um pouquinho maiores que o segundo e menores que 1 hora. Como, por exemplo, o tempo para assar um bolo. A gente geralmente vai medir em minutos. Ou o tempo de uma videoaula, por que não? As nossas videoaulas, o tempo delas é medido em minutos. Uma videoaula não chega a 1 hora de duração. Então a gente vai usar os minutos para medir. E aí a cada 60 minutos a gente tem 1 hora. Mas, professor, por que a cada 60 segundos a gente tem 1 minuto e a cada 60 minutos a gente tem 1 hora? Por que a gente usa o número 60? Bom, a explicação exata, ninguém chegou a uma conclusão até hoje. Mas os historiadores acreditam que é uma herança da sociedade suméria, da civilização suméria. Civilização suméria, professor? Sim, é um povo que existia há muito tempo atrás, lá na região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, onde hoje, atualmente, é o Iraque. Então, essa civilização antiga, eles tinham um sistema de contagem, eles tinham 2 sistemas de contagem, de base 12 e de base 60. Para vocês terem uma ideia, o sistema de contagem que a gente usa hoje é de base 10. Então, a cada 10 unidades, a cada grupo de 10 unidades, a gente tem o quê? Uma dezena. Já nessa sociedade, eles tinham um grupo de 12, que formavam um conjunto, e o grupo de 60, que formava outro. Mas por que eles usavam base 12 e base 60? Porque quando eles iam contar com os dedos, eles não contavam assim como a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não. Eles usavam os pedacinhos do dedo para contar. E o dedão eles não usavam. O dedão era só para contar. E a outra mão? Você vai entender. Então, como é que eles contavam? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E deu 12, não tem mais como contar. O que eu faço? Eu boto o dedão da outra mão. Então eu tenho um grupinho de 12 aqui. Aí continua a contar agora. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aí eu levanto outro dedo. Então eu tenho 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Então, ó, aqui eu tenho 48, só que né, eu contei aqui nessa mão e aqui eu tenho 48. Então, vamos lá. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, naquela época, o máximo que eles conseguiam contar com os dedos era 60. Então, por isso que a gente tem, a cada 12 eu tenho um dedo, e aí 60 eu fecho uma mão. Por isso que era a base 12 e a base 60. E desse sistema numérico, a gente tem hoje aí, a cada 60 segundos a gente forma 1 minuto, e a cada 60 minutos a gente forma
1 hora. Compreenderam? Então, pessoal, a gente já explicou aí os segundos e os minutos. Mas, a cada 60 minutos, temos 1 hora. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a hora. Vamos lá? Então, pessoal, a definição de horas, minutos e segundos era conhecida desde os babilônios. Mas demorou até alguém medir esse tempo com precisão. Então, assim, não era muito preciso, pessoal. Essas unidades de tempo, elas já existiam, mas a medição delas ainda não era muito precisa. Alguns eventos que podem ser medidos em horas, que a gente vai usar a unidade de tempo de hora, como exemplo, a quantidade de tempo que você passa na escola. Aí realmente é um período de horas que você vai usar para medir. Ou a duração de um filme, ou de uma viagem mais longa que não chegue a 1 dia de duração. E as horas, gente, é aquela unidade que a gente usa mais, né? Quem não tem aquela fatídica pergunta, que horas são? Se você está com o relógio na rua, que horas são? E se o relógio for de ponteiro, é que as pessoas perguntam. E quem não sabe usar o relógio de ponteiro, sofre. Bom, galera, a gente já falou dos segundos, do minuto e da hora. Vocês sabem quantas horas vão formar um dia, que é a nossa próxima unidade de tempo? Você se esqueceu? Aluno carioca, aluna carioca? Não tem problema. Gente, o período de 24 horas corresponde a um dia. Mas, professor, como é que eles descobriram isso? Cara, eu vou contar isso para vocês e talvez seja a parte mais interessante dessa aula. Vem comigo? Então, pessoal, vocês estão vendo aí primeiro uma animação, né, na esquerda. Essa animação representa uma técnica que os sumérios usavam para começar a medir a duração de um dia. O que eles fizeram? Eles colocaram uma estaca, né, num campo, no sentido norte-sul, e eles foram vendo a posição das sombras. Eles perceberam que a sombra ela ia mudando com o passar das horas, né? À medida que o sol ia se mudando a posição, a sombra também mudava. E eles perceberam que esse movimento das sombras formava um arco. E eles conseguiram dividir esse arco em 12 partes iguais. Esse arco que esse movimento da sombra faz. Então eles deduziram que um dia, que o período que o sol estava a pino, né, que estava com a luminosidade do sol, durava 12 pedaços dessa medição deles, que são as 12 horas. Então, por dedução, eles calcularam que no período da noite, que não tem o sol ali para ver, também duraria 12 horas. Então, eles chegaram à conclusão que o dia dura 24 horas. E o nome dessa estaca que fica no meio para fazer a sombra é gnomon. Tá, gente? Então, no lado esquerdo é a sombra da manhã, no sentido norte-sul, né? Vocês podem ver ali na outra imagem. Sombra da manhã no lado esquerdo e a sombra da tarde no lado direito. Então, eles fizeram a divisão desse arco em 12 períodos, que são as 12 horas. E, por dedução, viram que a noite também teria 12 horas, então, somando, né, dia e noite, 24 horas. Então, pessoal, essa descoberta dos sumérios foi feita há quase 7, 8 mil anos. Bastante tempo, né, galera? Mas vocês sabiam que eles chegaram bem perto do tempo, da quantidade de tempo exata que a Terra leva para dar essa volta em torno de si mesma e fazer o dia e a noite? Você não acredita que há 7 mil anos atrás eles chegaram nessa conclusão? Então, vou mostrar para vocês aí uma animação para a gente ver junto. Vamos lá? Então, pessoal, o dia está associado ao movimento de rotação da Terra. Então, vocês estão vendo ali a imagem da Terra girando. Tá? Então, o dia é associado à rotação. E o ano é associado à translação, que a gente vai ver daqui a pouco. E essa rotação, os astrônomos com a tecnologia de hoje, né, com a tecnologia mais atual, chegaram à conclusão que o período de rotação da Terra dura aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ou seja, galera, há 7 mil anos atrás, os sumérios erraram por questão de segundos. Olha a precisão dessa medida que eles fizeram. Bacana, né, gente? Interessante como o ser humano pode ser fantástico com a tecnologia de cada período. A tecnologia de hoje a gente vai chegar com mais informações, mas há muito tempo atrás, com a tecnologia da época, eles chegaram a uma informação bastante precisa, não é mesmo? Então, pessoal, para a gente condensar aqui um pouquinho das unidades de tempo que a gente tem para usar, eu vou apresentar para vocês uma tabelinha para a gente dar aquela fechada no pensamento. Vamos lá? Então, pessoal, a gente tem ali o segundo, depois o minuto, que corresponde a um grupo de 60 segundos, a hora, que é um grupo de 60 minutos, o dia, que é um grupo de 24 horas, e aí a gente vai ter a semana, que é um grupo de 7 dias, que aí muitos povos associaram isso ao ciclo da Lua, que dura mais ou menos 7 dias, né? Lua crescente, minguante, nova e cheia. Aí a gente tem a quinzena, que é um grupo de 2 semanas, né, de 15 dias, o mês, que dura 30 dias, mas no nosso calendário a gente tem mês de 31, e o mês de fevereiro que tem 28 dias,
O bimestre, né, gente? Aí nós, professores, vocês, estudantes, né? Bimestre é um período de 2 meses. Algumas escolas dividem o período em trimestres, que são 3 meses. Existe o semestre, que são 6 meses. Então, o primeiro semestre vai até geralmente ali julho, aí tem aquele recesso e depois vem o segundo semestre, que são mais 6 meses. E o ano, que tem 12 meses e 365 dias, uma década que dura 10 anos, um século que dura 100 anos e um milênio que dura 1000 anos. Então, pessoal, a gente viu aí algumas unidades de tempo, mas diante de tanta informação, eu até esqueci, eu tenho que ajudar minha mãe, né? Nós vamos aqui ajudar minha mãe junto, né, galera? Vamos lá. Bom, a minha mãe falou aqui da impressora que estava piscando, aí eu fui consultar o manual da impressora e eu descobri que, eles falaram lá no manual que a cada 1 segundo a luzinha piscava. A minha mãe disse aqui, na mensagem dela, que eu pedi para minha mãe para contar quantas vezes essa luzinha estava piscando para a gente ver mais ou menos o tempo. Se a cada piscada é 1 segundo, então eu falei para ela, mãe, conta quantas piscadas a luz deu que a gente vai descobrir o tempo. Aí eu estou esperando ela me responder. Ah, aqui ela me respondeu. Felipe, você é muito chato, você tem que me fazer contar ainda a luz piscar? Mas vamos lá, eu consegui. A luz piscou 15 vezes. Olha que interessante. Então, se a luz piscou 15 vezes e ela pisca a cada segundo, quanto tempo a impressora ligou? A gente vai usar hora? Acho que não, né, gente? Hora é uma unidade muito grande para a gente... E uma impressora que demora 1 hora para ligar, por favor, né? Melhor comprar outra. Minutos? Não, também é uma unidade grande. Se a cada segundo ela pisca e ela piscou 15 vezes, então o tempo que a impressora leva para ligar é de 15 segundos. Aí eu vou até responder para ela aqui, mãe, avisa para o meu pai ter paciência que a impressora vai ligar. 15 segundos, tá bom? Então, 15 segundos para a impressora ligar. Viram só, gente, como a medição do tempo ela tem a sua importância? Lógico que a gente não pode ficar prisioneiro disso, né? Ficar muito, ai meu Deus, que horas são, ai, que dia é hoje, ai. Assim, a gente tem que ter uma certa tranquilidade. Mas é importante a gente medir o tempo aí. E é tão importante que eu vou propor um desafio bem bacana para vocês. Vamos lá? No desafio dessa aula, preencha a tabela abaixo, escrevendo uma atividade que você faz no dia a dia. E que unidade usa para medir o tempo dessa atividade e registra a quantidade de tempo usada. Então, eu dei até um exemplo, né? Você aluno está assistindo aí a nossa videoaula. A unidade de tempo usada é o minuto e o tempo médio, aí, o tempo medido, né? Caso uma videoaula dura geralmente 15 minutos. Pode passar um pouquinho ou pode ser um pouquinho menor, mas geralmente é 15 minutos. Então você vai anotar outras atividades que você faz, vai escrever a atividade, a unidade de tempo que usa e a quantidade de tempo. Você vai medir esse tempo aí, beleza? Então, galera, medir o tempo é tão importante que, ó, o tempo dessa aula já acabou. Então a gente vai ficar numa próxima. Bons estudos, valeu!